Existe um tipo de homem que qualquer pessoa reconhece quando vê, mas que poucos conseguem nomear com precisão. É aquele que aparece primeiro quando algo dá errado, que assume responsabilidades que não foram pedidas, que carrega o peso do ambiente ao redor como se fosse obrigação pessoal, e que no fim do dia vai para casa e fica em silêncio com tudo aquilo que não contou para ninguém. Daniel Rondo Helson, de SWAT, é esse homem. E a série raramente para analisar o custo real do que ele carrega. Então vou fazer isso aqui, e vou guardar a parte mais importante para o final. Rondo cresceu em Salt City, Los Angeles, num bairro onde a relação com a polícia não era simples nem segura. Ele viu de perto o que acontece quando uma instituição com poder real não representa as pessoas que deveria proteger, e em vez de se afastar disso, ele foi em direção ao centro do problema. Entrou para a polícia, depois para o SWAT, e construiu uma carreira inteira tentando ser a ponte entre dois mundos que historicamente não confiam um no outro. Isso não é só carreira, é psicologia. É um homem que transformou a própria identidade no instrumento de resolução de um problema que nenhum indivíduo deveria carregar sozinho. A psicologia chama isso de hiperresponsabilidade, e ela não nasce do nada. Nasce de um ambiente onde a pessoa percebeu cedo que se ela não agir, ninguém age. Que se ela não aparecer, ninguém aparece. Que a segurança das pessoas ao redor depende da sua vigilância constante. E uma vez que esse padrão se instala, ele não some quando o turno acaba. Ele fica. Ele molda cada decisão, cada relacionamento, cada momento de descanso que nunca é de fato descanso porque a cabeça continua monitorando o ambiente por ameaças. E é aqui que a coisa fica interessante, porque o que parece virtude de fora é prisão de dentro. Rondo usa o equipamento tático, o colete, o rádio, a arma, como muito mais do que ferramentas de trabalho. Eles funcionam como uma armadura psicológica, uma camada física entre ele e a vulnerabilidade que ele não se permite demonstrar. Existe um fenômeno que os especialistas chamam de presença de comando, que é quando a liderança deixa de ser um papel profissional e vira uma característica de personalidade que não tem botão de desligar. Rondo não consegue chegar em casa e parar de ser líder. Não consegue estar num ambiente sem automaticamente avaliar riscos, sem identificar quem precisa de quê, sem posicionar a si mesmo como o ponto de apoio central. Isso gera um isolamento muito específico, que é o isolamento de quem está sempre rodeado de pessoas mas raramente se sente visto por elas, porque ninguém vê o homem, todos veem o papel. Conheci um bombeiro que depois de 20 anos de carreira passou por um processo terapêutico e descreveu exatamente isso. Ele disse que na festa de aniversário dos próprios filhos ficava de costas para a parede, de frente para a porta, avaliando saídas de emergência. Que não conseguia assistir a um filme sem calcular como reagiria se aquele cenário fosse real. Que a esposa um dia disse que morava com alguém que estava sempre em serviço, mesmo quando estava em casa. Rondo é a versão dramatizada disso, mas a mecânica psicológica é idêntica, e real o suficiente para destruir relacionamentos e saúde mental de forma lenta e invisível. Se você gosta desse tipo de análise, considere se inscrever no canal, isso ajuda muito o crescimento aqui. Mas espera, tem mais, porque existe uma dimensão no personagem que vai além do trabalho e que toca numa questão que qualquer homem em posição de liderança deveria encarar com honestidade. Rondo acredita, de forma genuína e profunda, que a cidade vai funcionar pior se ele não estiver vigilante. Que a sua equipe vai fraquejar se ele não for o âncora emocional dela. Que as pessoas ao redor precisam de uma versão dele que não demonstra dúvida, que não mostra cansaço, que não admite que às vezes não sabe o que fazer. E essa crença, por mais que venha de um lugar de cuidado real, produz dois efeitos colaterais que a série mostra com precisão. O primeiro é a fadiga de decisão, que é o esgotamento cognitivo acumulado por anos de escolhas de vida ou morte tomadas sob pressão e processadas em silêncio. O segundo é o autoabandono progressivo, onde cada escolha pelo bem coletivo é também uma escolha contra o próprio bem-estar, e essas escolhas se somam até que o homem que resta tem muito pouco de si mesmo sobrando. O próximo ponto muda tudo, porque não se trata de Rondo ser fraco ou estar errado em querer proteger as pessoas. O problema é que ele confundiu resistência com resiliência, e as duas coisas não são a mesma coisa. Resistência é aguentar. É continuar funcionando apesar do peso. É o que Rondo faz quando engole o que está sentindo e vai para a próxima ocorrência como se nada tivesse acontecido. Resiliência é diferente. É a capacidade de processar o impacto, de integrar a experiência difícil sem que ela se acumule como toxina, e de continuar com mais sabedoria e não apenas com mais rigidez. Um homem que só resiste vai aguentar por muito tempo,
mas vai chegar num ponto de ruptura que ninguém ao redor vai ter conseguido prever, porque ele nunca deixou aparecer nenhum sinal. O que a trajetória de Hondo levanta, e que vai muito além de uma série policial, é uma pergunta que qualquer homem em posição de liderança deveria fazer para si mesmo com regularidade. Você está carregando o mundo porque é necessário? Ou porque aprendeu em algum momento que não carregar significava que algo ia desmoronar e ninguém mais ia aparecer para segurar? Porque existe uma diferença enorme entre as duas motivações, e essa diferença determina se você vai continuar construindo ou vai eventualmente implodir em silêncio. Proteger não exige que um homem carregue tudo sozinho. Exige que ele seja capaz o suficiente para ensinar outros a carregar a parte que é deles. Essa é a versão mais madura da liderança, e é a única que é sustentável. Hondo está aprendendo isso ao longo da série, com um custo alto. O homem que assistir a esse processo com atenção pode aprender a mesma coisa com um custo muito menor.